Sobre a mesa está um telefone, a tela se apaga e dentro ainda gira a mesma pergunta: por que tantos esforços vão em vão? Você pode ser mais forte, mais concentrado e mais inteligente do que muitos ao seu redor, mas ainda assim, sentir que algo o puxa para fora, para aquele lugar onde as soluções são ditadas por regras alheias. É exatamente nesse momento que a pessoa percebe pela primeira vez que sua força existe, mas não trabalha a seu favor. Ela começa a esperar confirmação de fora, a se apegar ao controle, a ficar irritada quando o mundo não obedece e gradualmente se confunde em sua própria tensão. E então, chega o momento decisivo, quando fica claro que a força interna não é um motivo para pressionar a vida, mas sim a capacidade de ver onde é necessário agir e onde é preciso deixar ir. Nesses minutos, você verá por que o desejo de controlar tudo apenas intensifica a fratura interna e o que acontece quando a pessoa, pela primeira vez, deixa de se considerar o centro de tudo. Esse vídeo irá ajudá-lo a olhar para o poder sobre si mesmo, para o tempo dos outros, para suas expectativas e para aquele momento em que a resistência deixa de ser uma força. Há um paradoxo que raramente é notado imediatamente. Quanto mais a pessoa tenta fazer a vida se adaptar a ela, mais rapidamente perde clareza. Ela ouve apenas sua própria tensão e já não distingue onde está a verdadeira vontade e onde está a mera teimosia, encoberta por palavras sobre caráter e determinação. É exatamente por isso que a força interna pode ser facilmente confundida com pressão. Por fora, isso parece confiança, mas por dentro mora o medo de perder influência, de não se tornar quem gostaria de ser, ou de se deparar com o fato de que o mundo não é obrigado a validar cada um de seus desejos. Quando isso se torna perceptível, começa a mudança mais importante, não para a fraqueza, mas para a maturidade. Você não apenas reconhecerá a dor familiar quando tudo ao seu redor parece discordar de suas expectativas. Você verá onde exatamente a energia se perde, porque as mesmas tentativas levam à frustração novamente, e como o estado muda quando a pessoa deixa de lutar contra a própria realidade. Em seguida, ficará claro por que o verdadeiro suporte não começa com controle, mas com um olhar mais preciso sobre si mesmo e sobre o mundo ao redor. Hoje, a força interior para muitos soa como uma palavra da moda, mas na verdade, as pessoas frequentemente vivem no piloto automático, reagindo a notificações, expectativas alheias e ao barulho incessante ao redor. Por isso, é fácil confundir a vontade viva com o hábito de manter tudo sob controle, e a clareza com a tensão comum que simplesmente se tornou normal. E é exatamente por isso que o tema da força interior é especialmente importante agora. Ela ajuda a não se perder em belas ideias, mas a recuperar a sobriedade em um mundo onde a atenção está constantemente sendo despedaçada. Quando uma pessoa vive por muito tempo apenas com tarefas externas, sua sensação de medida se atenua. Ela começa a gastar-se em coisas que não oferecem suporte e já não percebe como o cansaço se transforma em estilo de vida. Nesse estado, é fácil exigir ainda mais de si, ainda mais rígido, ainda mais rápido, embora isso muitas vezes a afaste da verdadeira força. Não é por acaso que hoje tantas pessoas sentem um vazio interior mesmo estando completamente ocupadas. Simplesmente o barulho ao redor se tornou mais alto, enquanto a conexão consigo mesma se enfraqueceu. Nesses minutos, você verá como esse cenário se apresenta por dentro e por que ele é tão repetido. Primeiro, vamos analisar por que uma pessoa entrega sua força tão facilmente para fora e começa a depender de sistemas, regras
e aprovação alheia. Depois, passaremos para o momento em que o suporte interno deixa de ser uma ideia abstrata e se transforma em uma habilidade real: gerenciar a si mesmo sem auto-engano. E no final, tudo se resumirá a um modo de viver mais tranquilo, mas muito mais maduro, em que não é necessário quebrar o mundo à sua volta para sentir seu próprio valor. Há também um ponto importante que muitos esquecem. A força interior não cresce onde tudo se torna conveniente. Ela cresce onde você para de mentir para si mesmo sobre os limites de suas próprias capacidades. E é isso que muda não apenas as decisões, mas a qualidade da sua presença na vida. Portanto, a conversa a partir daqui não será sobre belas inspirações, mas sobre como parar de ser um prisioneiro do ruído externo e recuperar a capacidade de distinguir quando insistir e quando é melhor desistir. Não se trata de passividade nem de renúncia à vontade. Trata-se de um entendimento mais preciso de si mesmo, que torna qualquer ação mais tranquila, mais forte e mais honesta. Enquanto a pessoa vive apenas do lado de fora, parece-lhe que a força está nas circunstâncias corretas, na aprovação, nas regras compreensíveis e nas pessoas que finalmente irão resolver tudo. Mas essa crença a torna gradualmente mais fraca, pois sua atenção está sempre voltada para o que não pode ser mantido. A mandíbula se fecha, os ombros se levantam acima do normal, o olhar se fixa na tela ou no rosto de outra pessoa, e dentro de si, parece que a mesma pergunta ressoa o tempo todo: não fui mais uma vez decepcionado? Assim, a força deixa de ser um apoio e se transforma em uma expectativa ansiosa. A falsa crença aqui soa muito convincente. Se eu calcular tudo e controlar tudo, então não sentirei dor. Na realidade, acontece o oposto. Quanto mais forte a pessoa se agarra ao resultado, mais depende de como exatamente esse resultado se desenrolará. Ela já não age, mas está sempre verificando se tudo ocorreu exatamente como queria. E nesse momento, a vontade começa a se confundir com a tensão. A vontade sabe escolher uma direção, enquanto a tensão apenas aperta o corpo e exige confirmação imediata. Isso é especialmente perceptível no trabalho, quando um líder não consegue delegar uma tarefa sem irritação interna. Ele controla cada detalhe, porque tem medo de um resultado imperfeito, e no fim, esgota a si mesmo e a todos ao seu redor. Ou em uma conversa comum, quando a pessoa já decide de antemão que o interlocutor deve responder corretamente, e em 1 minuto ouve não palavras, mas apenas uma ameaça às suas expectativas. Por fora, isso parece força de caráter, mas por dentro, na maioria das vezes, é medo de perder influência. Há uma armadilha sutil da qual raramente se fala. Quando uma pessoa por muito tempo se apoia apenas no externo, começa a esperar do mundo a função que deveria desenvolver em si mesma. Ela exige que as circunstâncias proporcionem estabilidade, embora essas circunstâncias mudem por natureza. Portanto, qualquer falha no plano é sentida como uma catástrofe pessoal, enquanto, na verdade, não é a vida que se desmorona, mas a ilusão de que a vida deve se adequar a uma única versão do seu plano. É exatamente nesse ponto que aparece a primeira reviravolta. A força já não está em manter tudo, mas sim em suportar a discrepância sem se desintegrar internamente. Imagine uma pessoa que esperou uma resposta por semanas e mentalmente construiu todo o próximo mês ao seu redor. Então vem uma outra resposta, e as palmas das mãos imediatamente esfriam. A respiração se desregula, e na cabeça começa um barulho rápido. Se ela olha apenas para fora, considera isso uma falha. Se pela primeira vez percebe que sua reação se tornou maior do que o próprio evento,
ela ganha liberdade. Não a liberdade de controlar o resultado, mas a liberdade de não entregar sua integridade a ele. O mesmo é visto de uma forma mais sutil, quando a pessoa se apega à espera do momento ideal. Ela adia conversas, decisões, passos, porque quer que tudo aconteça sem risco. Mas a vida não tem a obrigação de se abrir apenas em momentos convenientes. Às vezes, ela exige de você não um impulso, mas sim precisão. E aqui surge uma nova medida de força. Não pressionar o mundo, mas distinguir onde sua ação é realmente necessária e onde você apenas tenta silenciar a ansiedade com atividade. Se olhar para isso de forma sóbria, fica claro que a dependência do mundo exterior não diz respeito a um caráter fraco. É sobre o fato de que a pessoa uma vez aprendeu muito cedo a buscar apoio onde não poderia haver. Portanto, ela se cansa mais rapidamente do que os outros. É como se ela estivesse sempre segurando em suas mãos o clima alheio e se perguntando por que os dedos se contraem de tensão. E quando isso é reconhecido, já não é possível acreditar na antiga fórmula de que a força é medida pela capacidade de forçar tudo. A verdadeira força começa onde você para de confundir controle com estabilidade e, pela primeira vez, suporta a realidade sem pânico interno. Tente agora mesmo um curto teste que leva exatamente 60 segundos. Lembre-se da última situação em que você ficou irritado por tudo não estar indo de acordo com seu plano. E durante esse minuto, apenas note o que exatamente você está tentando manter com força. Não conserte, não analise profundamente. Apenas capture um ponto de tensão no corpo. Geralmente é a mandíbula, os ombros ou o estômago. E silenciosamente, nomeie uma palavra que descreva melhor seu impulso, como controle, medo ou pressa. Já em um minuto, torna-se evidente que a força interna não começa com pressão, mas com o reconhecimento de onde você já perdeu o apoio. O erro mais comum aqui é que a pessoa confunde a ansiedade com determinação. Ela se apressa para escrever, ligar, explicar, buscar resultados, embora, na verdade, esteja simplesmente insuportavelmente impaciente. Isso é fácil de identificar por duas características. Após a ação, não fica mais claro e o corpo permanece com a mesma tensão. E também porque há um desejo imediato de receber confirmação, como se sem ela tudo desmoronasse. A saída não está em reprimir o impulso, mas em separar por um momento a necessidade da pânica. Quando isso é alcançado, a ação se torna mais precisa e silenciosa. Quando o tema se torna relevante no trabalho, na conversa ou antes de uma decisão importante, você não precisa fazer uma análise interna por meia hora. Basta parar por alguns segundos de pressionar a situação para frente e notar o que você está buscando exatamente agora. Muitas vezes, após essa curta pausa, fica claro que metade da tensão não estava relacionada à tarefa real, mas ao desejo imediato de recuperar a sensação de controle. E essa observação muda a qualidade do próximo passo. Como incorporar isso ao caos também é bastante simples. Em uma reunião de trabalho, na fila para enviar documentos ou no metrô, quando há barulho ao redor e falta de privacidade, você pode discretamente usar esses 60 segundos sem mudar de posição e sem chamar atenção. Você coloca a língua no céu da boca, relaxa suavemente os dentes, sente sutilmente os pés dentro do sapato e nota como o peito para de se projetar para frente em cada inspiração. Nesse momento, surge no corpo não um relaxamento por relaxamento, mas uma sensação mais concentrada do espaço, como se dentro estivesse um pouco mais silencioso. Isso é suficiente para não agir a partir da compressão automática.
O sentido da prática não está em se tornar infalível, mas em perceber mais cedo onde você já começou a exigir demais da vida. Um olhar honesto sobre seu impulso frequentemente economiza mais energia do que 1 hora lutando com as consequências. E quanto mais frequentemente você retorna a esse reconhecimento breve, mais fácil se torna distinguir a ação real da tentativa de suprimir a tensão. A força interior deixa de ser uma ideia bonita apenas quando você começa a ver seus limites. Nem tudo precisa ser carregado por você, nem tudo pode ser empurrado, e nem todo desejo exige execução imediata. A maturidade começa no momento em que a vontade permanece com você. Mas a ilusão de onipotência se vai, e em vez de lutar contra o mundo, surge uma relação mais precisa com ele. A conversa de hoje se reduziu a uma observação simples, mas incomum. A força interior não anula as outras pessoas, seu tempo, sua liberdade e sua própria lógica do que está acontecendo. Ela ajuda a não se dissolver no ruído externo e a não transformar o controle em um substituto da clareza. Quando você entende isso, a tensão já não parece um sinal de caráter. Torna-se um sinal de que você está novamente tentando pegar mais do que realmente pode segurar. É por isso que o dia de amanhã é mais importante do que bonitas promessas. Ele mostrará onde você novamente quererá acelerar os eventos e onde, pela primeira vez, conseguirá não interferir desnecessariamente e manter a precisão. Às vezes, o passo mais maduro parece quase imperceptível do lado de fora, mas por dentro ele muda tudo, porque devolve a você o direito de agir sem uma guerra interna. Se amanhã de manhã você pegar a si mesmo com o habitual desejo de empurrar tudo, essa será a ponto a partir do qual começa uma nova coletividade. Não é barulhenta, não é teatral, mas é aquela que permite viver sem resistência desnecessária à realidade. Se este vídeo foi útil para você, inscreva-se para não perder o próximo dia.